Bom, e a cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, vai reunir representantes de 60 países nos dias 9 e 10 de novembro na Colômbia. O encontro será liderado pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, e pelo chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa. O evento tem como foco o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que Bruxelas quer concluir até dezembro. Durante entrevista às agências Associated Press e Reuters, em Belém, o presidente Lula disse que a cúpula da CELAC também vai discutir a situação da Venezuela e a presença militar dos Estados Unidos na região. Tem sentido a reunião da CELAC nesse momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Bom, o presidente também afirmou que o problema na Venezuela deve ser resolvido na esfera política e reforçou que a América Latina é uma região de paz, não de guerra. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferou armas nucleares. No caso do Brasil, é constitucional. E eu tenho orgulho de ser constituinte e ter votado para que não houvesse proliferação de armas atômicas e armas nucleares aqui no Brasil. Ana, começo por você. A gente lembra que o Lula, recentemente, o presidente Lula, se ofereceu ali para mediar o conflito entre a Venezuela e os Estados Unidos, mas foi solenemente recusado, ignorado pelo governo americano, né? Agora, de novo, traz esse assunto aí para esse encontro da CELAC na Colômbia. Paula, vamos lá. O Lula diz que a América Latina é uma região de paz, não de guerra. Olha, não é uma região de paz se nós olharmos pela ótica do narcoterrorismo, que é a ótica hoje que está dominando o debate no Brasil e também na América Latina. E é por isso que os americanos estão com essa atenção especial na América Latina. A gente sempre fala aqui do Marco Rubio, filho de cubanos, sabe muito bem o que acontece. E durante o fim de semana eu conversei com 2 congressistas aqui nos Estados Unidos e um deles, a gente trocando ali algumas mensagens, e um deles disse o seguinte: nós estamos sendo educados aqui no Congresso americano, muitos de nós, pelo secretário de Estado Marco Rubio, sobre o Foro de São Paulo. Muitos americanos não tinham noção do que era o Foro de São Paulo e dessa teia, dessa colcha de retalhos que é o narcoterrorismo, o Foro de São Paulo, os cartéis. Ou seja, antes Marco Rubio era um senador, como todos ali, e conversavam coisas aleatórias, talvez assuntos mais pertinentes à política doméstica, e agora ele, como secretário de Estado, ele traz esse olhar diferenciado sobre a América Latina e como esse olhar diferenciado em cima do narcoterrorismo, como o narcoterrorismo afeta hoje os americanos. O Donald Trump fala que cada barquinho daquele ali que é explodido, né, que ele manda para os ares, ele tem a capacidade de salvar até 25 mil vidas nos Estados Unidos, porque é a quantidade de drogas que entrariam em solo americano. Portanto, o Lula pode falar o que ele quiser, os americanos sabem muito bem qual é a posição dos americanos, não em relação à América Latina especificamente, ao Brasil, à Venezuela, mas ao combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, e que hoje o Lula vai precisar, na próxima conversa com Donald Trump, se isso não veio à tona, ele vai precisar decidir se ele quer colocar isso na mesa para discutir, porque o governo americano tem muita coisa para falar sobre isso. O Piotr, além do presidente Lula se voluntariar aí para mediar o conflito com a Venezuela, também parece que está aí na agenda desse encontro da CELAC na Colômbia o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. E te pergunto o que esse encontro aí, chefiado pelo Gustavo Petro, presidente da Colômbia, pode contribuir para esse acordo entre Mercosul e União Europeia?
A Colômbia é um país associado ao Mercosul, ela não é membro efetivo pleno, né? Mas é um país associado. É claro que é só um movimento político, até porque a discussão principal, obviamente, do acordo Mercosul-União Europeia tem que passar por Argentina e Brasil, claro, Uruguai e Paraguai, que são os principais membros do Mercosul, sobretudo pelas duas maiores economias. E, claro, Milei tem uma série de restrições, o Brasil, enfim, essa é uma outra discussão. Colocar este assunto também nessa pauta da CELAC é só para tentar dar uma importância a esse encontro. Agora, eu vou só me juntar à Ana nessa questão. O que a CELAC vai dizer? Vão se reunir para discutir a questão da Venezuela e a presença de navios americanos nos mares caribenhos. Tá? Isso quer dizer o quê? Vão o quê? Emitir uma moção de repúdio? Isso significa o quê? Nada. A CELAC devia se perguntar, ou melhor, responder aos Estados Unidos por que tem navios saindo ou embarcações saindo cheias de drogas e indo em direção aos Estados Unidos. Esse é o problema. A CELAC deveria explicar por que o narcotráfico está dominando a Amazônia. A Amazônia continental aqui, não só a Amazônia brasileira, a Amazônia continental, a que está no Peru, a que está na Colômbia, a que está na Venezuela, né? A que está, obviamente, no Brasil. Essa é a resposta que a CELAC tem que dar. Agora, você acha que o Gustavo Petro tem alguma resposta a dar? Pelo contrário, ele apoia o narcoterrorismo. Ele é exatamente isso. Ele teve uma declaração recentemente nesse sentido. Pensa bem. Que não tem, aliás, ele está com baixíssima popularidade hoje na Colômbia, vai perder as próximas eleições, não tem a menor chance de continuar no poder. E ele está querendo ditar regra. Eu tenho um problema seríssimo do narcotráfico no mundo inteiro, e aí nós estamos falando de um grau um pouco mais grave, né? De narcoterrorismo, e que agora, finalmente, o governo americano, depois da saída do democrata Joe Biden, que não estava entendendo nada do que estava acontecendo no planeta, agora há uma pressão clara de alguém com poder militar para intervir numa situação como essa, que aflige não só os americanos, aflige a América Latina também. Veja só o caso do Rio de Janeiro. E o pedido dos governadores, na verdade, documentos que saíram tanto do governo de São Paulo quanto também do governo do Rio de Janeiro, endereçadas aos Estados Unidos, explicando justamente qual é a situação dessas facções criminosas que são organizações terroristas, sim, embora não sejam classificadas tal, como por causa do Lula, que não quer fazer esse trabalho. Então a pergunta, veja o tamanho, né, a pouca importância diplomática desses países. Vão falar o quê? Isso quer dizer o quê? Nada. Porque não tem relevância. Primeiro que não tem coerência diplomática, não tem coerência com os fatos. E, obviamente, né, Gustavo Petro e Lula vão dizer o quê? Como você disse, ofereceu para mediar. Mediar o quê? O Brasil não conseguiu exigir que a Venezuela cumprisse apenas o acordo de reconhecer o resultado oficial da eleição. Deu um golpe e o Brasil fez que não era com ele. É um anão diplomático o Lula. Aliás, com todo respeito aos anões, mas o Lula é bem pior do que isso, né?